Os Andes. Se estendendo ao longo de 7.000 quilômetros, é a maior cordilheira do planeta Terra. Mais de 100 cumes eclipsam a fronteira ocidental da Argentina. Com seu pico mais alto chegando a quase 7.000 metros de altura, essas são montanhas de condições extremas, gerando ventos de 120 quilômetros por hora. E projetam sombras de centenas de quilômetros. Toda criatura e planta precisou se adaptar ou resistir a essas condições para sobreviver. Aqui a natureza desenvolveu organismos com características muito especiais. Nenhum animal está fora do alcance dos Andes. Da Terra do Fogo, no extremo sul, até as fronteiras do norte. O território da Argentina é quase 12 vezes maior que o Reino Unido, com uma grande variedade de planícies férteis, planaltos sinuosos, montanhas íngremes e florestas tropicais. Mais de 10.000 espécies de animais e plantas se distribuem por 18 ecorregiões diferentes. Ao oeste, os Andes dominam a linha do horizonte. Ao leste, se estende o baixo deserto patagônico. Nos céus da Argentina, imperam gelados cumes de 45 montanhas, que superam os 6.000 metros de altura. Nessas montanhas extremas, a sobrevivência depende da habilidade e da força. Os Andes são a fortaleza de um super predador, o puma. O puma. Esses grandes felinos são criaturas solitárias. E por uma boa razão. Essa fêmea precisa de pelo menos 70 quilômetros quadrados de território para caçar alimento o suficiente para poder sobreviver. Depois da onça-pintada, esse é o maior felino do continente americano. Machos e fêmeas podem chegar a pesar tanto quanto os seres humanos. Aqui, esses felinos não têm outros predadores naturais. As condições da montanha são um de seus maiores assassinos. A pressão de caçar já começou. E a sua comida favorita está se movendo. Esses animais tão estranhos são os guanacos, antigos ancestrais da lhama. Eles abundam aos pés dos Andes. Cerca de 500.000 guanacos vivem aqui. Esses guanacos são criaturas nômades, constantemente vagando em busca de alimento. A sua necessidade de alimento pode levá-los a pastar a até 4.500 metros de altura.
Na Argentina, as condições climáticas podem mudar a qualquer momento. A beleza inóspita dessa região só é igualada por sua hostilidade. Mas os guanacos evoluíram para contrariar as cruéis condições das montanhas. Um pelo grosso e desgrenhado os protege do frio e dos ventos, que chegam até a 120 km por hora. O seu sangue, rico em oxigênio, os ajuda a sobreviver nas altitudes. E contém 4 vezes mais glóbulos vermelhos do que o sangue humano. Essas criaturas estão perfeitamente adaptadas ao rigor da vida nas montanhas. Estamos em novembro, o mês mais próspero no calendário guanaco. É a temporada de acasalamento. Essa fêmea está grávida de 11 meses e meio. E com as primeiras chuvas vindo, a chegada da sua cria interrompe o seu pastoreio. O filhote de guanaco se chama chulengo. A mãe vigia sua cria enquanto ela aprende a caminhar. Os seus primeiros passos são desajeitados. Mas apenas 5 minutos depois, já está de pé. Ele não tem alternativa. Os chulengos são vulneráveis nessas colinas. Apenas 30% chega à idade adulta. O puma tem um espaço vital de cerca de 100 quilômetros quadrados. Os guanacos estão invadindo seu território. São a presa mais rica em proteínas que tem à sua disposição. Essa fêmea não desperdiçará uma oportunidade de caçar. Os pumas pegam as suas presas combinando furtividade e força. É uma caçadora especialista em emboscadas e possui uma das mordidas mais fortes do reino animal. Mas os guanacos não são uma presa fácil. Superam a puma em vigor, já que são capazes de manter velocidades de até 60 km por hora. As suas chances de sucesso dependem do elemento surpresa. Ela deixou a sua oportunidade passar.
Mas nem tudo está perdido. A noite se aproxima e ela tentará novamente, sob o manto da escuridão e as temperaturas abaixo de zero. Ela irá cobrir cerca de 30 quilômetros durante a noite para pegar sua presa desprevenida. Conforme o sol escala as montanhas dos Andes, a luz do dia revela a vitória da puma. Usando sua visão impressionante, ela capturou a sua presa durante a noite. E o amanhecer a encontra em pleno banquete. Mas ela deve ficar atenta a intrusos. Há muitas outras criaturas nessas montanhas que poderiam se aproveitar da carne rica em proteínas do guanaco. O puma da Patagônia tem que caçar 50% a mais do que os seus parentes norte-americanos para ingerir a mesma quantidade de carne. Esses felinos têm uma competição feroz. As montanhas escondem uma infinidade de carnívoros que querem uma parte de sua presa. A vida é dura nessas altitudes. A maioria escolhe lugares mais baixos. Diante da escassez de comida, a puma deve comer o mais rápido possível e desaparecer antes que os aproveitadores apareçam. Um carnívoro tem vantagem aérea. O côndor andino é o verdadeiro senhor dessas montanhas. Estão entre as maiores aves voadoras do mundo. Esse macho tem uma envergadura de mais de 3 metros. Ideal para planar sem esforço algum. Ele pesa 15 quilos, o mesmo que um cachorro de tamanho médio. Com tal peso, o côndor aproveita as fortes correntes térmicas da manhã para alcançar altitudes de até 5.500 metros com um esforço mínimo. Dessa posição privilegiada, ele viu a caça do puma a vários quilômetros de distância. Mas não é o primeiro a chegar. Uma raposa cinza argentina está se aproveitando ao máximo da comida grátis. O condor andino se alimenta de carniça e é um ladrão oportunista. Com o seu bico curvo afiado e um apetite insaciável, o côndor não tem problemas em destruir o que resta do guanaco morto. Os carcarás também chegam para reclamar a sua parte do botim. Em poucas horas, não restará nada além de ossos. A dura realidade da vida na montanha não diminui a sua beleza desolada. Essa paisagem começou a se formar há 30 milhões de anos. Debaixo do Oceano Pacífico do Sul se encontra a placa tectônica de Nazca. Milhões de anos atrás, ela colidiu e foi forçada para baixo da placa sul-americana, fazendo com que a terra acima cedesse e se elevasse por causa da pressão. É empurrando o antigo solo marinho para cima da superfície no transcurso de 30 milhões de anos, criando algumas das montanhas e vulcões mais altos do mundo, mudando a paisagem da América do Sul para sempre.
Cinzas vulcânicas espalhadas pelo vento revestiram e petrificaram as florestas que antes cobriam essa região, criando incríveis monumentos de pedra em memória à paisagem do passado. E nos lembra que, algum dia, a Argentina esteve coberta de densas florestas verdes. Os Andes reescreveram a história natural da Argentina. São criadores dessa paisagem lunar. No alto planalto dos Andes, a 3.500 metros de altura, estranhas figuras geométricas fazem zigue-zague nessa extensa planície branca. Salinas Grandes são uma das maiores concentrações de sal da América do Sul. Esse imenso deserto de sal é o que restou do que uma vez foi um antigo lago. Preso pela elevação da cordilheira, o lago desapareceu há mais de 10.000 anos. Hoje em dia, o vento desgasta continuamente a superfície do leito do lago, transportando pequenos pedaços de sal por toda a estepe patagônica. Mas nem todas as salinas são paisagens tão desoladas. A Laguna Brava se encontra a oeste de Salinas Grandes, a cerca de 4.000 metros de altura. Assim como grande parte dos Andes, os vulcões que rodeiam essa salina são um testemunho de suas origens antigas. E ainda é possível encontrar poças de lama como essas pelas montanhas. 1.600 hectares compõem esse espelho de água salgada. Um toque de prata em um manto de cores. Na primavera, os tons empoeirados do deserto cobram vida com a chegada de um esplendoroso visitante sazonal. O flamingo. Chegam aos milhares nas águas de Laguna Brava. O seu tom rosado se deve à sua dieta de camarões e algas, que pescam nas águas rasas e salgadas. Eles migram para cá vindos da Bolívia e do Chile. O motivo logo fica evidente. Esse planalto empoeirado, no alto das montanhas, se transforma no cenário para uma dança espetacular. Esse jogo de pés não é em vão. Os flamingos usam a dança para buscar um par. Se a fêmea se impressionar com os passos do macho, ela o escolherá como seu par definitivo para a vida toda. A água da lagoa é salgada demais para os outros animais. A maioria da fauna da montanha sobrevive pelo uso da iniciativa.
Os guanacos seguiram o rastro da água pela montanha até um lago no Planalto. Em pleno esplendor da primavera, a manada cresce à medida que vão nascendo os últimos chulengos. Apenas 2 semanas após o nascimento, as mães estão prontas para acasalar de novo. Quase todos os filhotes dessa manada compartilham o mesmo pai. Mas a vida do macho dominante não é fácil. Os machos mais jovens e mais fortes desafiam sua hierarquia. E encontrar tempo para acasalar pode ser uma tarefa difícil. Ele persegue o jovem rival, tentando fazer com que ele tropece e caia. Esse combate é uma prova de força. A briga pode ser feroz, já que cada macho tenta atacar as partes mais delicadas do outro. Proteger as partes vulneráveis durante uma batalha não é trabalho fácil. Finalmente, o novato se dá por vencido. Ele sabe que não perderá para sempre. A ordem foi restaurada. Por enquanto. A pouca chuva que o Planalto recebe durante a primavera acaba de repente. O ar seco que coroa as montanhas fica tão frio com essas alturas que quando se encontra com a face oriental dos Andes, ele cai rapidamente. À medida que desce as ladeiras, o ar toma velocidade devido às mudanças de compressão e gera ventos de até 120 km por hora, que rastejam pelas montanhas dos Andes e se estendem por todo o deserto patagônico, o 7º maior do mundo. Esses cânions de arenito foram esculpidos pelo vento. E a flora e fauna deve fazer tudo o que pode para se proteger dos implacáveis elementos. Uma criatura muito peculiar aprendeu que a melhor maneira de escapar dos vendavais é fazer seu ninho debaixo da terra. Esses estranhos animais, parecidos com o coelho, são da família dos roedores. A mara é um parente muito próximo do porquinho da Índia. Com patas dianteiras curtas e 4 garras afiadas, estão muito bem adaptadas para a tarefa de escavar. Foram as fêmeas que cavaram essa toca no arenito macio. Aqui, os filhotes de diferentes famílias são criados juntos em um berçário comunitário. Protegidos tanto dos elementos quanto dos predadores. Algo raro nos roedores, as maras são diurnas. E passam quase o dia inteiro pastando. Ou descansando sob o poderoso sol da Patagônia. Os pais maras são monógamos e a fêmea amamenta somente a sua cria. Usando seu olfato aguçado, é capaz de detectar quais são as suas. E não tolera impostores.
Com tantos predadores por perto, é importante ter um vigia. Não precisa de muito para deixá-las nervosas. Com um simples alarme de um vizinho, as maras saem correndo e se escondem. As crias mergulham para debaixo da terra. E os adultos se dispersam. De uma maneira muito particular. Esses saltos são tão peculiares que permitem que as maras alcancem grandes velocidades. Quase 45 quilômetros por hora. Por sorte, era um alarme falso. As maras não são as únicas criaturas estranhas e maravilhosas que habitam a estepe. Nessa paisagem sem árvores, até as corujas aprenderam a viver na terra. Como muitos dos habitantes da Patagônia, a coruja buraqueira usa ninhos subterrâneos para proteger seus filhotes dos ventos frios e arenosos da estepe. Mas ao contrário da mara, nem sempre a coruja cava seus próprios ninhos. Ao invés disso, aproveitarão o ninho de outra criatura. E não vão desistir dele sem brigar. Esse é um duelo da estepe. Uma vez que tomam posse do ninho, a fêmea bota 7 ovos, que chocará por um mês. No verão, os filhotes se aventurarão pela primeira vez fora do ninho. Mas até lá, os ventos da estepe não mostram clemência. Aqui na estepe patagônica, aonde quer que a bússola aponte, se encontra um vasto e ininterrupto horizonte. As criaturas do deserto podem não estar conscientes da existência dos Andes. Mas até tão a leste, a paisagem argentina está definida pelas montanhas. Entre as paisagens arenosas que serpenteiam entre os arbustos secos, um animal empreendedor se sente em casa no deserto. Todas as características do tatu peludo estão perfeitamente adaptadas para a vida no deserto. A Patagônia é o limite mais ao sul do habitat dessa criatura. Como todos os tatus, a sua cabeça e corpo estão protegidos por pequenas placas ósseas. Pelos compridos e ásperos também criam uma camada protetora. Essa espécie é especialista em escavar. As suas garras potentes fazem a toca com facilidade. E membranas especiais em seu nariz lhe permitem extrair o oxigênio da terra sem inalá-la. O tatu tem a visão um pouco ruim, mas compensa com um olfato muito aguçado. Algo incomum para um tatu, em latitudes tão ao sul, as condições o transformaram em um carnívoro. Esse aproveita uma presa abandonada. O azar da lebre é um golpe de sorte para o tatu. No geral, os tatus são onívoros. Aqueles que vivem mais perto do Equador
se alimentam principalmente de plantas e insetos. Mas aqui, os tatus peludos tiveram que achar uma maneira de compensar a falta de recursos. A carne mais macia é consumida antes. À medida que a temperatura aumenta com o sol do meio-dia, o tatu precisa se esconder debaixo da terra, aonde pode guardar o seu almoço para mais tarde. Até para os menores habitantes da estepe, as montanhas têm sido um fator incentivador na sua evolução. Mesmo tendo asas completamente formadas, esse besouro tenébrio não pode voar. No transcorrer de milhares de anos, suas asas se fundiram, por não poder voar com ventos tão fortes. A única forma que esse besouro tem de escapar dos ventos ferozes é se enterrar até que tudo fique seguro na superfície novamente. É um escavador profissional. Não somente a fauna teve que se adaptar ao deserto. As plantas também evoluíram para sobreviver às rigorosas condições climáticas. Essa agave é uma planta suculenta adaptada especialmente para armazenar água. As folhas estão cobertas por uma substância tipo cera, que evita que a água evapore pela superfície. E seu formato permite que a planta possa capturar água da chuva e do orvalho com eficácia. Os espinhos da agave defendem a planta dos animais que tentam beber de suas folhas. São tão duros que as antigas civilizações os utilizavam como agulha de costurar. Até mesmo o pasto da estepe é um sobrevivente forte. Cobrindo a Patagônia há milhões de anos. Toda criatura e planta do deserto patagônico trava um combate feroz com a sede. Um dos habitantes mais temidos da Argentina está bem adaptado às condições áridas da estepe. O macho bate no solo para enviar uma mensagem código para a tarântula fêmea. Está se certificando de que esteja aberta a visitas. Se ele não entender a mensagem ou se ela for mal interpretada, a fêmea poderia sair, mas só para matá-lo. Por sorte, essa está no clima de romance. O macho acaricia suas pernas com delicadeza, mas rapidamente, a fim de conquistá-la.
fazendo-a entrar em um transe imóvel. O macho usa uma espécie de gancho em suas patas dianteiras, chamados de aguilhões tibiais, para manter suas presas longe dele, caso ela decida que ele é melhor como um lanche do que como amante. O macho tem órgãos especialmente adaptados, chamados pedipalpos, que contêm uma pequena quantidade de seda coberta com seu esperma. Enquanto a fêmea está sob o seu feitiço, ele rapidamente deposita o seu esperma nos órgãos reprodutivos dela. E se retira rapidamente. A fêmea permanecerá em transe por mais alguns minutos, dando tempo para que o macho possa partir em segurança. Mais tarde, a fêmea usará o esperma para fecundar os seus ovos. Essa fêmea poderá ter até 400 filhotes esse ano. O macho começa a caminhada de novo, para encontrar a sua próxima parceira. Alguns dos residentes do deserto já estão ocupados com a paternidade. Mas essa não é uma mãe muito carinhosa. Nos relacionamentos das emas, o pai faz quase todo o trabalho. Dois meses atrás, depois de acasalar e botar os ovos, a fêmea abandonou os filhotes ainda dentro das cascas, e o pai passou 40 dias chocando os ovos. Todos esses filhotes saíram dos ovos há cerca de 36 horas e estão em movimento desde então. Como as emas são aves que não voam, elas precisam ficar em constante movimento para evitar os predadores, mantendo-se todas juntas e se comunicando com assobios quando alguém fica para trás. Quando adultos, podem alcançar velocidades de até 60 km por hora. A ema macho é um pai devoto. Ficará 6 meses com as suas crias, guiando-as através da estepe e lhes ensinando a se alimentar de raízes, sementes e folhas. É uma existência nômade sem fim. A estepe patagônica se estende por toda a largura do sul da Argentina. De florestas tropicais exuberantes, passando pelos desertos ressecados e pantanais gigantes, chegando até os imponentes picos dos Andes. Esses habitats diferentes abrigam uma fauna incrivelmente variada. E isso o transforma em um dos países com a maior biodiversidade do mundo. Na praia escondida de Punta Loma, uma imensa colônia de leões marinhos está se banhando sob o sol de verão da Patagônia. Essa costa abriga 100 mil leões marinhos. Mas essa colônia passa o ano todo aqui, brincando e se alimentando nas águas da Patagônia.
rasas e ricas em alimentos. Existem predadores carnívoros muito maiores à espreita nessas águas. As orcas. Filhotes de foca e leões marinhos jovens são a sua dieta básica. Essa costa patagônica é um dos únicos 2 lugares do mundo em que as orcas se encalham para pegar a sua presa. Mas, se não fizerem direito, não conseguirão se arrastar de volta à água. E morrerão lentamente, à medida em que seus imensos corpos colapsam com o seu próprio peso. Mais de 70 mil papagaios da Patagônia fazem os seus ninhos nesses penhascos. Essas aves escavam 4 metros dentro do arenito, usando seus bicos duros como um machado. As águas do sul da Patagônia e as ilhas ao redor abrigam quase 2 milhões de pinguins macaroni, que todos os dias se aventuram nas ondas agitadas para voltar à terra firme. Agora, eles precisam escalar centenas de metros para alcançar a segurança de seus ninhos no alto do penhasco. Mas em seu caminho há um obstáculo que pode ser letal. Os lobos marinhos são um dos principais predadores dos pinguins. E nesse momento, centenas deles separam os pinguins de seus filhotes famintos, esperando no alto do penhasco. Morrer de fome não é a única ameaça para os filhotes aqui nos penhascos. Os pássaros mais fracos sempre são levados pelos predadores aéreos da Patagônia, que cercam as colônias de pinguins. Esse arquipélago é conhecido como Terra do Fogo. As geleiras da Terra do Fogo continuam imperando na paisagem. Mas apesar do clima duro, devido à proximidade do Polo Sul, esses penhascos são o lar de uma das aves marinhas mais notórias do mundo, o albatroz de sobrancelha, com 2,5 metros de envergadura. Pode passar anos no mar, junto com quase 200 mil. Chega o fim de novembro, no norte da costa patagônica. Nessa época, as algas se proliferam de tal modo que dá para vê-las do espaço, e isso atrai bilhões de peixes para as águas do norte patagônico. Por sua vez, esses cardumes atraem predadores de todas as partes. Mas com tantos predadores, nem toda essa quantidade de peixe durará para sempre. Alimentado por ventos fortes e grandes chuvas, o Atlântico Sul bombardeia esses penhascos com ondas de mais de 12 metros de altura, esculpindo uma paisagem única no mundo. Mas, apesar dessas condições extremas, é um dos ecossistemas mais ricos da natureza, tanto na terra como no mar. Os pântanos de Iberá, no norte da Argentina, são ainda hoje uma das maravilhas secretas da Terra. Pântanos isolados, lodaçais cobertos de capim e lagoas profundas iluminadas pelo sol, que se espalham por mais de 13 mil quilômetros quadrados. Mais de 20% da biodiversidade da Argentina se encontra nesta porção do paraíso. Sob as águas cristalinas e o solo arenoso, está uma das reservas de água doce mais importantes do continente. Estamos em julho. A essa altura do ano, o nível de água dos pântanos está no nível mais baixo.
As águas estagnadas diminuíram e aqueceram com os 25 graus de calor diário. Os jacarés do Pantanal, membros da família Crocodilia, são forçados a se juntar nas poças que se encolhem. Não são apenas os jacarés que estão ilhados nas águas rasas. Os peixes também se debatem nas águas quentes. À medida em que a vegetação da água apodrece, o oxigênio é consumido, provocando a estagnação das poças e acabando com o alimento. No desespero pela falta de oxigênio, os peixes vão para a superfície da água, direto a bicos famintos. Mais de 300 espécies diferentes de pássaros nativos os esperam. Garças, cegonhas e garças brancas pequenas compartilham o botim, abrindo caminho nas águas rasas e escolhendo as vítimas com a maior facilidade. Isolada em sua fortaleza no topo de uma árvore, esconde-se uma ave tão grande, tão estranha, que parece da época dos dinossauros. É o jaburu, a ave voadora mais alta da América do Sul, medindo 1,5 metro de altura. Seu nome significa pescoço inchado. Esta faixa de pele de cor vibrante age como um indicador de humor do jaburu. Quanto mais escarlate estiver a cor, mais irritada a ave está. Como se o ninho já não estivesse bastante ocupado, algumas caturritas se mudaram para debaixo dele. São vizinhos extremamente barulhentos. Com a chegada de outubro, surgem grandes tempestades elétricas no horizonte. A época da chuva chegou. Os rios crescem e transbordam em planícies inundadas. Os hibiscos do pântano envolvem os pântanos com flores violetas. E a grama, amarela e seca, torna-se verde. É a época mais agitada do ano para o maior roedor do mundo, a capivara. As patas parcialmente palmadas permitem que elas sejam excelentes nadadoras. Os olhos, ouvidos e narinas da capivara estão posicionados no alto da cabeça. Por isso elas podem ficar submersas por quanto tempo quiserem. A onça é a maior predadora das florestas neotropicais, mas agora são mais encontradas nas lendas do continente que em sua paisagem. E hoje em dia, só são vistas ocasionalmente na Argentina. Em relação ao seu peso, as onças têm uma das mordidas mais fortes de todos os grandes felinos do mundo. Esse macho poderia facilmente mastigar o casco de uma tartaruga. Então, um jacaré não seria problema. Ao amanhecer, um estranho chamado ressoa de uma das ilhas. Os búgios. Esses trechos de floresta são habitat de primeira para os búgios. Pode parecer uma vida boa agora, mas perigos espreitam os mais jovens do grupo. Quando atingirem a adolescência, terão de cruzar os pântanos sob o refúgio da escuridão, para se unirem a um novo grupo. Uma pequena criatura tem sua forma de deixar sua marca na paisagem de Iberá. Seus rastros indicam sua presença por todo o pântano. Esses rastros foram gravados no solo por até 8 milhões de formigas cortadeiras. Para cortar pedaços de folhas, elas vibram suas mandíbulas 1000 vezes por segundo. E despejam a mercadoria para um comboio de formigas menores, que então a transporta de volta ao ninho. Os pântanos do norte da Argentina são a esmeralda na coroa da América do Sul. Um Éden intocado, rico em cores e criaturas. Em Iberá, a onça é um rei raramente visto. E cada animal e planta tem seu lugar em seu domínio. A quase 1.400 quilômetros do leste dos Andes, o deserto finalmente se submerge no Atlântico Sul. Aqui, os animais da estepe convivem com visitantes que vêm do mar. O deserto se mistura com as praias arenosas.
Desde a sua formação há 30 milhões de anos, os Andes têm definido a paisagem de grande parte da Argentina. Das colinas ao mar, essas montanhas determinam o clima. Criadores dos uivantes ventos patagônicos. Guardiões da chuva. As condições extremas dos Andes obrigaram a fauna e a flora da Argentina a evoluir e se adaptar de formas inimagináveis. Somente na costa seu controle se reduz. Nas ondas do violento Oceano Atlântico. Ao longo da Argentina, a estepe mostra as cicatrizes do domínio dos Andes. Essas montanhas são as criadoras dessa terra selvagem.